Hoje eu tô com uma dupla super especial, que na verdade era para ser um trio, mas Beck está em nossos corações. Mas eu estou com essa dupla que eu adoro. Inclusive, quem acompanha a Criativas há muito tempo vai entender e reconhecê-las, porque elas estão nas nossas vidas há muito tempo. Elas iniciaram com uma empresa de papelaria. Chegamos a dividir escritório juntas, inclusive temos o nosso grupo do WhatsApp até hoje, a nossa salinha. E eu quero apresentá-las porque eu estou muito feliz de tê-las aqui. São grandes profissionais da área de design e de papelaria, mas hoje não estão mais com papelaria e a gente vai explicar tudo isso para vocês. Eu estou com Natália e com Pri, da Flow, e Beca, que está no Rio de Janeiro, mas também compõe a equipe. Prazer, obrigada por terem vindo. Oi, obrigada. A gente que agradece o convite, né, Dani? Me contem tudo. Como é que vocês estão agora? Quem era a Sonho Meu? Por que teve essa migração para a Flow? Me explica como é que foi, o que é que vocês faziam antes, o que é que vocês fazem hoje, só para o nosso público entender um Certo. pouquinho da história de vocês. Então, vou explicar esse início, né, para vocês. A gente começou como Sonho Meu, em 2010, e o nosso foco era em papelaria personalizada. Inicialmente, era com festas infantis, então a gente fazia todos aqueles personalizados, que era uma febre na época. E em 2012, que foi quando a gente conheceu as Criativas, que estavam no mesmo prédio que a gente começou a entrar mais para o lado de casamento, 15 anos, e a gente sempre trabalhou com papelaria, então a gente foi entrando no mundo realmente de convites, de personalizados para casamento, aí a chave virou por completo, veio só casamentos e 15 anos, e festa infantil foi diminuindo, né? E aí, em 2018, foi 17 que a gente foi pro empresarial Acho que foi juntas. 18. Foi em 2018 a gente começou a dividir sala com as meninas das Antes da criativas. pandemia. Foi antes da pandemia. E essa união vem desse tempo todo, né? Então sempre foram super parceiras. E aí em 2019 a gente já tinha essa ideia muito latente em querer abrir um braço da Sonho Meu para atender o mercado corporativo, né, com identidade visual e tal, porque afinal a gente já fazia esse trabalho de design. Nossa equipe é formada por design, então nosso foco sempre foi mais na criação, né? E aí em 2019 a gente não, vamos abrir outra empresa, que as meninas também fizeram parte, né? E fizemos o cerimonial da inauguração. Isso. Foi Sim. por isso que deu tudo certo. E aí a gente Somos pé quente. é, verdade. E aí a gente começou a atender esse mercado de corporativo, com criação de marcas. E em 2020 veio a pandemia, né? Então o setor de eventos foi um dos mais afetados, eu diria talvez o mais afetado, né? Porque foi a última coisa que voltou. E nesse meio tempo a gente focou 100% na Flow Design, né? Porque era o que estava segurando a gente. E foi por isso que a gente acabou transicionando o modo de operar com a Sonho Meu, focando mais na identidade visual para eventos, né? O brand party, que aí depois Pri vai falar um pouquinho melhor. E aí continuamos insistindo com o nome Sonho Meu. E quando a gente percebeu, assim, a Flow já estava mais acima do que a Sonho Meu, então não, a gente precisa rever isso, encerrar esse ciclo e botar a Sonho Meu para dentro da Flow. Agora vai inverter, aí virou a Flow Design de Eventos, né? Que a gente continua atuando com essa parte de design, mas excluímos 100% a parte de papelaria. Antes a gente dividia escritório com as meninas, hoje em dia a gente está no modo 100% virtual, tanto é que Rebeca, né, que é minha sócia, está lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Recife, tem gente em Petrolina, então isso permite com que a gente não tenha essa limitação geográfica, né? A gente está espalhada aí e consegue atender a nível Brasil. Então foi por isso que a gente acabou sendo levado por esse lado de atuar mais no digital, dentro da Flow Design, de eventos. E aí também mudou muita coisa, né, nos formatos de casamento, que eu acho mercado, né? que acho que mudou muito o perfil de casamentos. Acho que Dani pode explicar melhor a quantidade de pessoas. Não tem mais aquelas festas megalomaníacas, né? As pessoas focam mais no público mais íntimo, né? Com mais na intimidade e tal. E são casamentos menores. Então a gente foi acompanhando esse flow. Virtual veio com muita força. Foi. Isso. O Save the Date se firmou mais ainda, os convites virtuais também. Até hoje tem gente que trabalha há 15 anos, então
A maioria são convites virtuais. Exato. É porque é uma praticidade, né? Eu sempre digo assim para os casais, para os nossos clientes, que a informação é da sua festa na palma da mão. E acontece muito, né? Às vezes você recebeu o convite físico, mas, ai meu Deus, cheguei na festa, cadê a senha? Cadê? E aí tá tudo ali. Ou então, eita, qual é o endereço mesmo? E aí todo mundo tá com o celular o tempo todo e tá tudo ali. Ô, Pri, quem gosta de papel, adora o papel. Sim. Você pode ter os dois. Sim. Você pode ter o virtual e pode ter o... Inclusive, até a gente soltou um conteúdo a respeito disso esses dias, que é justamente assim, muitos casais, levando para a parte de casamento, têm optado pelos dois, né? Então, imprime, né? Faz aquela parte da papelaria para as pessoas mais especiais, para os pais, para os avós, para os padrinhos, e aí deixa o virtual para a grande maioria dos convidados, e até mesmo para os que receberão o físico, né? Mas, de fato, o digital ele veio muito forte. O Save the Date, basicamente, sempre é virtual. Né? Ó, já vai aí guardando essa data e é prático, e manda pelo WhatsApp, manda por um e-mail, todo mundo já está sabendo, já pode se organizar. Exato. E o que é que vocês mais fazem hoje na Flow de design? Para as pessoas entenderem os noivos, as debutantes, o que é que a Flow faz? Certo, vou deixar para a Pri falar, só explicando. Pri, ela trabalhou com a gente na Sonho Meu há muito tempo. Eu fui estagiária. Quando, bem no início, eu fui estagiária junto com a Rebeca, lá atrás. Antes de mim, inclusive. Cheguei antes. Foi. E aí a gente convidou ela ano passado para fazer parte, para ser a cara da Flow design de eventos, né? Porque ela já teve nesse ramo, né? Com a loja, a Senhorita Chique, enfim. Então ela já tinha essa intimidade com esse mundo casamenteiro, sem contar que Pri é a influencer da gente, né? Então a gente precisava, a gente precisava de uma carinha ali que eu e a Rebeca não tava conseguindo dar conta, né? São muitas coisas que demandam muito tempo, então a gente convidou a Pri, eu vou passar a palavra para ela explicar o que é a Flow Design de Eventos faz. Só explicando justamente um pouco da minha história, né? Eu sou designer também, e durante 12 anos mais ou menos eu tive uma loja, e desses 12, uns 8 eu trabalhei com vestido de noiva. Então, aí vem muito essa parte, assim, de que eu já tinha essa tratativa com as noivas e tudo mais. E eu brincava até dizendo que, assim, durante esse meu atendimento, na época de vestido de noiva, eu era brincava de assessora. Já resolveu isso? Como é que tá? Não sei o quê. Porque, também, quando... Eu só conversando, só tipo assim, né? E olha, quando chegava Eu costumo dizer que todos nós temos um pouquinho de assessor. Né? Todo mundo ajuda. E quando chegava umas dizendo assim, não contratei não, fiz... Comprar. Amada, deixa eu te dizer. Dica de Pri. Resolva isso, porque assim, todo mundo acha que no dia vai ter tempo para tudo, né? E a verdade é que você tem que viver o seu dia. Então, a gente sempre conversava também, fui noiva, então assim, essa coisa de estar no papel delas, também eu me sinto um pouco parte disso. E aí, quando as meninas me convidaram para fazer parte da Flow Eventos, foi assim, um prazerzão. E é muito legal, a gente está sempre atendendo gente de todo canto do país, né? E às vezes até de outros países, e conversando sobre essa questão dos eventos. Então, vamos lá falar um pouco sobre do que é o Brand Party, né? Eu sempre digo que a identidade visual, ela é a alma do evento. Ela teria que estar lá no início, quando se você pensou em fazer o seu evento, esquematizou, já estruturou ele, vai para a identidade visual, porque com a identidade visual você vai conseguir nortear os seus fornecedores. Então, ó, minha identidade visual, eu estou pensando num casamento, sei lá, vamos pensar aqui numa coisa tropical. Então, quando a gente consegue definir a identidade visual, você vai conseguir passar para a sua decoração, qual é o estilo que você quer, vai conseguir passar, sei lá, até para o seu vestido, para a papelaria, para tudo isso. Sem contar que... Painel de LED, VJ. Quando a gente... Ele recebe tudo bonitinho, fechado. Exatamente. Na roda. Exatamente. E você vê que tudo está conectado, sem necessariamente estar aquela coisa assim, como é que eu vou dizer, tudo marcado, só com monograma, né? Porque a identidade visual, ela vai além do monograma. E para quem não sabe, o monograma são as iniciais, né? Ou do aniversariante ou dos noivos. E aí, e também, quando a gente cria a identidade visual, o Brand Party, a primeira peça que a gente apresenta é o Save the Date, né? Porque as pessoas precisam se organizar para o seu evento. Então,
mande para os convidados, né, com um certo tempo de antecedência, aí você diz, não, mas todo mundo é daqui, certo? Mas hoje todo mundo está com sua agenda cheia, então é sempre importante receber, né? Exato. É isso, assim, a base, a alma da identidade visual é a alma do evento, assim, né? É você construir, dar cara ao seu evento. Eu sempre digo assim, qual é o seu nome? Vamos dizer aqui, Maria e João. Então, é dar a cara de Maria e João ao evento. E eu acho que um dos principais... Eu acho que o elogio mais bonito que um casal ou que uma debutante pode receber é quando dizem assim, nossa, a festa estava a cara de vocês, né? Quando vocês dizem assim, tudo foi pensado, as cores, as bandas, as atrações. Quando tudo isso tá a cara deles, é assim, incrível. Para mim, é o melhor elogio. É perceptível. Isso não é só para os noivos se sentirem, mas quando ela é bem feita, transborda. As pessoas sentem que a identidade visual tá a cara deles, que foi pensada para eles, por eles. Quando ela tá bem integrada com a festa, transborda. Salta aos olhos, né, de todos. Exatamente. É a alma do evento, né? Quer dizer que você não possa fazer só iniciar, não. Até porque tem casais que são mais clássicos, são tradicionais. As possibilidades são inúmeras. E elas fazem também. Sim. Mas tudo mediante uma reunião é esclarecido. Sim. Sim. Porque o minimalismo, inclusive, hoje é uma das vertentes mais fortes, né? A gente vê muito essa questão da line art, do minimalismo voltando, assim. Eu acho que desde a pandemia ele veio muito forte, mas mesmo com o minimalismo a gente consegue encontrar pontos que vão se fazer diferente de outro evento, né? Um dia Pode desse. ser uma flor, pode ser uma geometria, pode ser uma aquarela. Exatamente. Trazer a personalidade, né, para a identidade visual, para o brand party. Aí, por mais fizeram, né? Sim, a gente fez o de Dani, então tudo, tava em tudo. tava tudo conectado ali nas lembrancinhas, no convite, no tudo. Fica, né, você vê na decoração, painel, tudo conectado e em sinergia, né? Eu acho que é isso que brilha os olhos, assim, quando você chega no evento. Exatamente. Um dia desse a gente estava em reunião com uma noiva e ela falando assim, eu queria muito que meu casamento tivesse, ela queria ir bem para essa área do tropical. Eu falei, mas eu acabei de ir para um casamento assim. Eu fiz, mas não tem problema. Não é porque vai ter as mesmas cores que vai ser igual. Isso. Então não se preocupe que a gente consegue sim construir uma identidade diferente das outras. E única, né? Porque cada casamento, cada evento é único, então a gente não vai gerar cópia, a gente quer realmente fazer algo personalizado, né? Com base em toda a metodologia que a gente estuda, não é? A gente não faz do nada, piscou o olho e tá ali pronta. Acordei hoje. Por favor, sejam com antecedência, porque as cabeças pensantes precisam pensar. Isso, exato. Não é assim de um dia para outro. Aí pegando esse gancho, Sim. falar de um tema que está bem em alta. Bem alta hoje, que ajuda muito no nosso dia a dia, a gente não pode negar sempre, não. Mas tem suas observações, né? E a inteligência artificial, como vocês lidam com isso? Quer que eu fale primeiro? Comece falando. Ela é nossa fiel escudeira, ela anda junto com a gente, mas ela não faz por nós, né? Então, a gente usa bastante a inteligência artificial justamente na parte de texto, né? Então, de inspiração e tal. E também como inspiração para criar algo visual, porém é inspiração. A gente pensa nas ideias, pede para ela gerar, e a partir daquelas ideias geradas, que aquilo está longe de ser uma arte finalizada, a gente se inspira ali e desenvolve de fato o material. Então ela é nossa companheira, mas ela não faz por nós. É uma ferramenta que veio para viabilizar mesmo, sabe? Ao nosso ver. Para inspirar, enfim, mas não fazer por nós. Eu acho que em tudo que a inteligência artificial faz, ajuda a gente a criar efeitos, né? Natália, vamos pensar assim numa coisa, num aquarelado daquele prédio, quando a gente vê a inteligência artificial gera, faz gente perfeito, né? Quando ia ter que ter alguém para apitar, enfim, claro que não substituindo quem faz de fato a arte, que é linda. Mas eu acho que a identidade visual ela não consegue captar a essência. E essa essência, eu acho que é uma coisa humana mesmo. Às vezes é um toque. Isso. Às vezes é um toque, é uma conversa. Inclusive, no nosso processo, a gente, quando a pessoa fecha com a gente envia um briefing.
E eu sempre digo para as pessoas que quanto mais bem for respondido esse briefing, mais rápido esse projeto vai andar. Então, responde aqui, conta a tua história, fala do que é que tu gosta, marca que além de dizer se o casamento é clássico, rústico ou alguma coisa assim, fala um pouco sobre você e nos mande referências visuais, porque isso é o mais próximo que a gente tem de entrar na cabecinha da pessoa, né? Isso. Fica assim, tá aí o seu mundinho dentro da sua cabeça, então mande pra gente o máximo de informações. E aí, essa essência, junto com todas as inspirações em volta, quem consegue captar é o humano, gente. Assim, não adianta. É o humano que vai ter esse olhar de passar emoção e tudo mais. Exato. Eu acho sensacional a ferramenta, mas ele jamais pode fazer o todo por nós. Não. Porque a gente acaba perdendo nossa capacidade crítica, de raciocínio, de escrita. A gente não pode perder isso. Porque daqui a pouco a máquina vai estar fazendo tudo por nós. E cadê nosso senso crítico, nossa criatividade? Vai indo embora, né? Não é. Que bom saber que vocês usam, mas que tem também toda uma criação por trás. Com Faz certeza. parte. E dizer assim que, não uso, eu acho que é até errado, né? Eu acho que todo mundo usa, tá aí. Não dá Mas para ignorar, né? Porque as coisas estão andando para isso. Uma parceira. É uma o que seria parceira. da gente, designer, sem os programas que já vieram antes, né? Isso. Que lá antigamente tinha que desenhar letra por letra e hoje a gente tem as fontes, enfim. Então a gente não pode negar a tecnologia, ela está aí para ajudar. Para facilitar, né? Exatamente. Tempo. Exatamente. Com certeza, a otimização de tempo. E eu acho que quando a gente também fala de identidade visual, a gente está falando de uma coisa única. Então, assim, você pode ir lá num desses sites famosinhos que tem vários exemplos, né? E só escrever o seu nome. Mas quantas mais pessoas vão ter com essa mesma referência, né? Com essa mesma imagem? Isso. Eu passeando lá por ele e olhando às vezes no Instagram algumas lojas, eu fiz, e eu acho que eu já vi essa arte em algum lugar, né? Então assim, como é que você quer se destacar? Como é que você quer que o seu evento tenha uma cara única se você está usando o que todo mundo usa? Que todo mundo usa. Eu fui para uma palestra, uma viagem, uma vez que o palestrante disse, tem um animal atravessando a rua. Tem carros, ônibus, tem todos os elementos ali ao redor, mas cada um vai ter uma visão de como foi a travessia do gato ou do animal. Sim. É como a identidade visual, você pode pesquisar, mas cada um vai pesquisar de uma forma diferente, de uma maneira diferente, porque a cabeça são mundos diferentes, né? Isso é sensacional, admiro muito o trabalho de design. Eu acho que contribui muito para os meus eventos. É algo que a gente não abre mão. E é um item essencial que faz parte dos nossos cronogramas. E eu quero parabenizar, porque não é fácil. Não. Mas, no fim das contas, é incrível o resultado final, né? Principalmente quando a gente acompanha. Quando o resultado está pronto, é que você sente, né, a satisfação. Com certeza, vendo o resultado. Ô, Dani, eu queria também aproveitar, né, já que a gente está aqui, inclusive está num clima meio que esse ano todo de TBT, porque a gente está fazendo 15 anos, a Flow, né, a Sonho Meu tá debutando. E lembrando dessa fase da salinha, do escritório, eu acho que vocês são, como é que eu posso dizer, uma referência para dizer como é que era o atendimento das meninas, né? Porque eu acho que vira e mexe vocês acompanhavam isso, acompanhavam o processo. Então eu queria que tu falasse um pouquinho para eles como era isso. Isso eu sei. A gente sabe uma da outra. A gente brincava, Pri, que as meninas diziam, Tânia, se chegar uma noiva aqui, eu faço a apresentação. Já sei de trás da... Porque elas ficavam na salinha da produção fazendo a papelaria e eu ficava atendendo minhas clientes. Então, elas ouviam meus esclarecimentos, as perguntas e vice-versa. Então, uma coisa que me encanta muito nas meninas desde aquela época é a pontualidade e a rapidez do retorno. Eu acho isso sensacional, eu acho super interessante. Elas são muito práticas, objetivas, elas não estão para brincadeira, elas não são de conversinha, de kikiki, não, elas estão ali para trabalhar, elas são muito focadas. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas assim. Nunca tive problema de um cliente ligar para mim e dizer, as meninas atrasaram a entrega. Nunca. Sempre pontuais, sempre entregando no tempo certo, recebendo todos os meus clientes com muito carinho.
Eu acho que uma boa empresa, um bom empreendedor é quando ele consegue mesclar tudo isso aí. E mesmo que tivesse um pequeno atraso, era dito com antecedência, era combinado antes. Então, sempre fiquei tranquila. Quando eu sabia que tinha fechado com as meninas, eu ficava Tá em tranquila. casa. E tinha essa parceria de, Dani, o kit está pronto, você pode levar, porque a cliente não pode passar aqui. Como eu era assessora e a cerimonialista, eu mesma pegava, levava para o evento, deixava na casa da cliente. Então, isso é parceria, amizade e respeito pelo trabalho. Mas o que me marca em vocês é essa questão da pontualidade e da seriedade do trabalho. Obrigada. E continuamos assim, né? A gente fala muito isso, inclusive nessa coisa da tecnologia, né? A gente se esforça muito para responder muito rápido, né? Os clientes. Quantas vezes a gente abre o computador, abre o WhatsApp e tem lá uma mensagem de 11 horas da noite? Obviamente, de 11 horas da noite não vai estar para estar respondendo, mas a gente corre muito para responder rápido, ser o mais ágil possível. E eu acho muito interessante quando as pessoas dizem: nossa, vocês responderam muito rápido, porque tem gente que eu pedi, sei lá, 3, 4 dias e ainda não deu nenhum oi para mim. Então, assim, é uma coisa que a gente realmente... Isso, eu acho que é a questão da equipe, é de você ter 4 pessoas, mais de 4 pessoas. Hoje a Afroflow tem 6 pessoas. Sim, Então, exige divisão de tarefas, de atividades, então isso ajuda muito. sim. Isso. A gente não conhece a composição das outras empresas, mas a composição de vocês permite isso dá tranquilidade e segurança para a assessora Aham. e o cliente. Verdade. Obrigada por terem vindo. A gente que agradece. Por favor, não suma. E é isso, espero que vocês tenham gostado. São informações super preciosas. E a gente vai deixar aqui no videozinho o Instagram da Flor para que vocês possam conhecê-las melhor. Obrigada. Ai, foi ótimo, Dani. E aí, quantos tentos? 20. Really?